Eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou muito comigo, muito comigo. Ainda ontem lá na reunião da convenção e hoje pela manhã, quando eu orava e fui ler a palavra, Deus falou comigo nessa palavra. E eu quero compartilhar, porque eu tenho certeza, se Ele falou comigo, Ele vai falar com você também. É uma palavra abençoadora e a gente precisa muito de entender o que Deus está falando conosco. Eu queria te convidar a se colocar de pé, mais uma vez, para nós lermos esse texto sagrado e orarmos. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão pela internet. Que Deus abençoe também. Fique conosco. Aí mais 40 minutos, né? Numa palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo também, aí dentro do teu lar. Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus escreveu o Evangelho do nosso Senhor Jesus, destinado aos judeus. No capítulo de número 25, Mateus 25, a partir do verso 14. Mateus 25, 14. Amém? Todos acharam? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Ore comigo, por favor, no nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, nós estamos agora reunidos, ó Deus, neste lugar, nesta casa de oração, para louvar, bendizer o Teu nome. Nesse momento, vamos, ó Pai querido, ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Senhor, não somente aqui no templo, mas aqueles Teus filhos que estão em casa, pela internet, ou que ouvirão posteriormente. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar morada em nossos corações e que possa ficar gravada na tábua do nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Dá-nos revelação, faça-nos lembrar tão somente aquilo que o Senhor deseja para o Teu povo nessa noite. Que a Tua palavra, ó Deus, não volte vazia, sem antes cumprir a missão para o qual ela foi enviada nessa noite. Que toda mente, que todo pensamento esteja cativo a obedecer a Tua palavra em o nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Pode se assentar, que Deus te abençoe. Deus sempre nos dá alguma coisa, algo. Deus sempre nos dá. Por mais que a gente não acredite. Algo que possamos com isso granjear. Multiplicar, gerar receita, lucro. Obrigado. Às vezes, nós mesmos é que fechamos os nossos olhos, não acreditamos na possibilidade, duvidamos, não atentamos para as oportunidades diante de nós, mas Deus já nos deu. As coisas se apresentam diante de nós
E aí a gente só reclama, reclama e reclama. Será que a gente não está vendo alguma coisa que Deus já nos deu? Nessa passagem há pelo menos 3 tipos de pessoas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E vamos aprender algumas lições com essas pessoas. Veja que o texto sagrado narra, e hoje pela manhã eu ainda conversava com os alunos na classe do CTL, acerca da mordomia cristã. Porque essa coisa já estava queimando no meu coração desde cedo, antes mesmo de eu sair de casa, quando eu me acordei pela manhã, e fui orar, e fui ouvir Deus falar comigo, ele já começou a ser, desde ontem na verdade, esse texto aqui foi ministrado ontem, numa palavra, nesse texto lá na convenção, ontem pela manhã, e Deus já começou a falar comigo ali, e hoje pela manhã ele me levou de novo a essa reflexão. Diz que o Senhor colocou ali os seus administradores, os seus servos, os seus mordomos. E eu vejo aqui 3 tipos de pessoas. Primeiro, querido, é aquele que tem, sabe que tem e usa bem o que tem. E é importante a gente ver isso no texto. Veja os versos 16 e 17. Veja comigo. Tendo ele partido, Mateus 25, 16 e 17. E tendo ele partido, o que se recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Verso 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Esses homens, esses administradores, daquilo que Deus confiou na mão deles, eles sabiam o que eles tinham, sabiam o poder daquilo e souberam usar bem os talentos que Deus lhes deu. Eles, querido, aproveitaram essa oportunidade. Afinal de contas, o Senhor viajou, falou, olha, eu vou viajar, olhou para eles de acordo com a capacidade. Isso aqui é uma coisa importante. Se você não tem muito, é porque Deus conhece a sua capacidade. E aí não adianta a gente reclamar. A gente tem o que Deus entendeu que a gente pode ter. Se Ele quisesse que a gente tivesse mais, Ele nos daria mais. Mas possivelmente, ou provavelmente, Ele também está nos testando. Né? Me parece que esse Senhor aqui está fazendo um grande teste com os seus administradores. Porque lá na frente a gente vai ver a palavra de Deus, vai dizer que aquele que tem que ter, será dado. E o que não tem que ter, até o que tem será tirado. Porque aquele Deus tira de algumas pessoas e dá para outras pessoas. E aqui que a gente pode aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. O texto aqui ele é muito claro, está falando de negócio, está falando de situações. E o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é quando ficamos sem provisão. O tema dessa mensagem é isso. Quando ficamos sem provisão. Como tem gente sem provisão, né? Quando a gente está no vermelho, quando a gente está devendo mais do que a gente não tem condições de pagar. Provisão, falta recurso, acabaram-se as minhas economias, estou no vermelho, eu preciso de provisão. E o nosso Deus, pastor, não é o Deus da providência? Mas a gente vai chegar lá, vamos avançar. Qual que é o tema? Quando ficamos sem provisão. O que fazer quando ficamos sem provisão? Isso falou muito comigo. Deus sempre nos dá alguma coisa, sempre nos dá algo.
Todos os dias, querido, nós ouvimos histórias de superação. Todos os dias. Você está lá na internet, de vez em quando você recebe uma mensagem, né? Tem aquele menino da água, né? Talvez seja o mais famoso, que foi lá com R$10, comprou um fardinho de água, foi lá em Copacabana, vendeu o seu primeiro fardo de água, e daqui a pouco hoje o camarada está rodando o mundo, dando palestra motivacional, né? Ensinando as pessoas que você pode superar as dificuldades. Todos os dias, se você abrir a internet, você vai ver histórias de superação. Eu particularmente conheci uma irmã que hoje já dorme no Senhor, já falei isso várias vezes, dei muitos exemplos. No momento que faltou a provisão na casa dela, lá em São Paulo, morava em Pindamonhangaba, nós congregávamos na mesma igreja. Aquela irmã hoje dorme no Senhor, ela foi acometida de um câncer, morreu muito jovem, trabalhávamos juntos na escola dominical. Veja quanto, né, Deus nos dá um tempo também, né? Uma irmã muito preciosa, né? Isso, obrigado. Nossa irmã Valdirene. Provavelmente alguém de Pinda pode ouvir, falar e conhece essa história. Mas é uma história muito bonita, porque o meu amigo, esposo dela, ficou desempregado, era gerente de posto de gasolina. E aí faltou provisão. E ele mesmo contava para mim muitas das vezes, trabalhei, fiz gesso na casa deles bastante, e construíram uma casa muito abençoada. Mas depois da prova, essa irmã, naquele período em que começaram-se aquelas coisinhas de biscuit, né, aquelas coisinhas, biscuit, bichinho, enfeitinho, ela começou a fazer dentro de casa, começou a fazer biscuit aqui, biscuit ali. Daqui a pouco começou a vender para ajudar o esposo, que ficou desempregado, começou a vender, vendeu para um, vendeu para outro, e começou, foi dando certo, aí veio a criatividade, e ela montou uma grande empresa, e tinha muitas funcionárias, muitas meninas da igreja trabalhavam com ela, cresceu, fiz muito serviço de gesso na casa dela, uma coisa que ela começou assim, do nada, sabe o que é do nada mesmo, brincando, né, fazendo para ela, e vendeu aí depois viu que podia ajudar a família, vendendo aquelas coisinhas, montou uma empresa, estava vendendo muito, distribuía aqui, tinha loja aqui no Rio de Janeiro, que ela trazia de São Paulo aqui, vinha com a Kombi lotado daquelas coisinhas, e cresceu, foi uma bênção, mas o Senhor tinha um plano na vida dela, né, e hoje ela dorme no Senhor. Querido, mas no momento da provisão, o Deus da provisão deu alguma coisa. E você sabia que você tinha. E você usou bem aquilo que você sabe que tem. Então, a primeira pessoa é aquele que tem, sabe que tem e usa bem o que tem. Deus deu 5, granjeou, virou 10. Deus deu 2, granjeou, virou 4. Quem tem que ter, será dado. O que for fiel no pouco, no muito te colocarei. O outro tipo de pessoa é aquele que tem, sabe que tem. E esse aqui eu separei em duas classes de pessoas. Essa pessoa, né, essa classe de pessoas que tem, sabe que tem, mas ele não usa o que tem. E o outro que não vê potencial no que tem. Mas primeiro nós vamos falar sobre aquele que não usa o que tem. Veja o verso 18. Aquele que tem, sabe que tem, mas não usa o que tem. Mais o que recebera um, ele sabia, ele só tinha um. Ele foi, cavou, escondeu, cavou, foi lá no fundo do quintal. Isso aqui que Deus colocou na minha mão, que o meu Senhor colocou na minha mão, muito sério. Então eu não vou arriscar, eu não vou correr o risco. Pensou que ele era esperto, né? E foi repreendido pelo Senhor. Escondeu o seu dinheiro, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Tem, sabe que tem, mas tem medo de usar, tem medo de arriscar, tem medo, sabe, de que dê errado.
tem medo. Queridos, o medo é uma das coisas tremendas. Acabei de dar o exemplo da nossa irmã. Quando ela viu que ela tinha, ela falou, nossa, eu vou fazer, isso vai dar certo. E foi benção. E multiplicou. Se Deus te deu, não se preocupe se Deus te deu pouco, porque a gente tem isso, querido. Ah, muito pouco. O que é que eu vou fazer com isso aqui? O que é que eu vou fazer com isso? Nasci numa família pobre. Ah, se eu tivesse condição de fazer uma faculdade, se eu tivesse condição, sabe? Se eu acertasse na loteria, tu vê aí, minha vida ia mudar. Não é assim? A gente está esperando um milagre extraordinário. Deus já te deu alguma coisa. Você que não está olhando direito para aquilo que Deus te deu. O que recebera foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Lá ele quis se justificar. Lá na frente, se nós continuarmos lendo esse texto, ele vai dizer para o Senhor, quando o Senhor chama ele, fala para prestar conta, ele vai dizer, olha, eu sabia, né, que o Senhor é um homem muito rígido, o Senhor é um homem muito justo, então eu, com medo, eu peguei o seu dinheiro, está aqui, ó, seu dinheiro está aqui, você me deu está aqui, tem aqui, toma. Aí ele foi repreendido, porque o que o Senhor falou para ele? Você está errado. Mesmo me devolvendo você está errado. Você tinha que ter pelo menos colocado na mão dos banqueiros, que aí você me dava os juros também. Então, querido, nós não vamos ter como fugir dessa cobrança de Deus. Porque Deus, Ele espera resultado do que Ele te deu. Nós falamos aqui dos pais. Deus espera resultado da forma como você cria seus filhos. Ele te deu filhos. Ninguém te deu, foi Deus que te deu. E o que você fez com esses filhos que Deus te deu? Deus te deu família, te deu uma esposa, Deus te deu alguma coisa. Por isso que eu falei que você vai poder aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Na igreja, você que trabalha, Deus te confiou uma missão na igreja. Um discípulo, um grupo, um ministério, uma liderança. E o que você está? Você está granjeando ou você está tipo assim, não vou, porque pode dar ruim, depois eu vou ter que prestar conta. De uma forma ou de outra, querido, nós vamos ter que prestar conta. E então, o que é mais prudente nós fazermos? Granjearmos, trabalharmos com o pouco, se a gente entende que é pouco, trabalha com o pouco que Deus te deu, seja fiel no pouco. Porque você sabe que você tem. Você tem. Porque Deus não deixa ninguém de mão vazia. Se você está aqui, porque Deus já te deu alguma coisa. Deus já te deu. Te deu família, te deu filhos, te deu função, te deu profissão, te deu habilidade, te deu. Você que de repente está olhando como esse homem aqui, achando que Deus poderia ter te dado mais. Só por isso você não vai fazer nada com o que Deus te deu. Vou ficar aqui de boa, quando eu tiver que comparecer diante de Deus, vou dizer para Ele, olha, não deu para fazer muita coisa, na verdade eu nem fiz nada, você me fez nascer lá em Queimado, só tinha pobre, muita gente pobre, eu também era pobre, então, sabe o que acontece, Senhor? Se eu tivesse nascido numa família de rico, eu até tinha montado uma empresa, ajudado muita gente, dado dinheiro para as pessoas, feito muita obra de caridade. Mas olha, não pode reclamar não, se eu me fez pobre, eu voltei pobre, estou aqui, pobre. Será que a gente vai poder falar isso para Deus? Não vamos poder nos justificar, a gente tem que fazer o nosso melhor, porque se Ele nos fez aqui, é porque Ele olhou a nossa capacidade, Ele está nos testando, Ele pode te tirar dessa situação. Eu quero falar sobre a terceira pessoa, o outro tipo, porque eu falei que tem aquele que tem, sabe que tem, mas não usa o que tem, e faz pouco caso e deixa para lá.
Mas existe um outro também, querido, que não vê o potencial no que tem. Qual a diferença de um para o outro, pastor? A diferença de um para o outro, querido, é a fé. Porque tem um que não vai usar, não vai mesmo. Ele vai olhar, vai falar, não vou botar a mão nisso, não vou me envolver com isso não é para mim. E Deus te deu, e você está dizendo que não é para você. Isso não é para mim, eu não quero, ninguém vai te mover de lá. E você vai. Agora tem aquele, querido, que se tiver fé, embora ele não esteja acreditando no momento que está faltando a provisão, ele pode se despertar. E aí eu quero falar uma frase que eu li hoje, pesquisando na internet, de Steven Furtick. Fé é acreditar antes no que só fará sentido depois. Fé é acreditar antes no que só fará sentido depois. Não faz sentido, pastor, essa coisa que você está falando comigo. É porque você está sem fé. Hebreus 11 fala sobre isso, né? A fé é o quê? Firme fundamento. Não se vê, se espera, acredita, tem certeza. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo, eu tenho certeza, isso vai acontecer. Fé só vai fazer sentido. Hoje não faz sentido, mas eu acredito que se eu fizer, vai fazer sentido depois. Bonita essa frase de Steven Furtick. Fé é acreditar antes no que só fará sentido depois. Talvez se alguém falasse para você, faça isso, que vai dar certo. E aí você fala, isso não faz sentido. E aí, então, se você tiver fé, você vai entender depois que faz sentido. Veja bem, querido, e aí eu quero usar um outro texto, que é o de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, para a gente entender melhor esse tipo de pessoa. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, narra a história de uma mulher, e essa mulher era viúva de um dos discípulos dos profetas. Todo mundo conhece essa história, né? A história do azeite da botija. Vamos lá? Achou para mim? Os irmãos aí, me acompanhem, por favor. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele, disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja que coisa linda. A fé. Em momentos como esse, a nossa fé é testada. Em momentos como esse, o que é que a gente vai fazer? Quando é que nós vamos contar a nossa própria história?
se a nossa fé estiver sendo testada agora. Se você estiver sendo testado pelo Senhor, e quando faltar provisão, quando estiver faltando a provisão, vou fazer. Será que eu sou aquele tipo de pessoa que tem, sabe que tem e usa bem o que tem? Que consegue enxergar os talentos e as dádivas de Deus e faz aquilo tudo funcionar, dar certo? Ou será que eu sou aquele tipo de pessoa que tem, sabe que tem, mas despreza o que tem, não usa o que tem? Está sempre deixando a desejar? Ou será que a gente pode ser como essa pessoa aqui? E como foi o processo dessa pessoa? Em momentos como esse, a nossa fé é testada. Então, o que fazer? O que é que aquela mulher fez? O que aquela viúva fez? O texto sagrado diz que ela foi pedir a Deus provisão. Será que nós vamos pedir a Deus a provisão ou vamos planejar a nossa moda? Planejar a nossa própria estratégia, tentando suprir a nossa necessidade? Tem uma estratégia boa, já sei o que eu vou fazer. Aí sai fazendo sem orar, sem buscar Deus. Parece que é um beco sem saída, né? Eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa, pastor, tive uma ideia. E sai correndo para fazer. Mas essa mulher, o que ela fez? A viúva decidiu recorrer a Deus, pedindo ajuda ao profeta Eliseu. Diz o texto sagrado que essa mulher era viúva de um dos discípulos dos profetas. Naquela época existia a escola de profeta. Eliseu era discípulo de Elias. Eliseu tinha os seus discípulos, eram seus filhos na fé, eram homens que tratavam das coisas de Deus. Então ela chega, olha, ela foi aonde ela clamou ao profeta, ela foi ao homem de Deus, falou, olha, o meu homem, meu marido, imagino que ela não passava necessidade na época que o marido dela era vivo. Enquanto ele vivia, ele era um homem temente a Deus, era o servo, temia o Senhor, mas agora ele morreu, eu estou cheio de dívida, estou assim, a coisa está feia, faltou a provisão, mas aquela mulher querida acreditava no líder dela, aquela mulher acreditava no discipulado, ela sabia que o marido dela vencia na vida porque ele estava junto com os homens de Deus. As coisas estavam difíceis, mas ela estava lá. É isso que o texto deixa claro. Ela não sabia o que fazer, então ela foi pedir ajuda aonde? Ao homem de Deus. Foi pedir ajuda, foi se aconselhar com as pessoas certas. Isso já vai fazer toda uma diferença. Veja bem, querido, e aí o que ele faz? Ele pergunta para ela, qual é a sua necessidade? Me parece bem um discipulado, né? Eu preciso de ajuda. E qual é a sua necessidade? O que eu posso fazer para te ajudar? Veja o que diz o texto sagrado. Então, Eliseu olhou para ela e disse, o que te hei de fazer? O que eu posso fazer por você? O que será que o pastor pode fazer? Pastor, o que o meu discipulador vai fazer por mim? Por que eu tenho que ir lá? O que ela vai poder fazer por mim? Imagina que Eliseu não era um homem rico. Imagina que Eliseu era aquele homem que passava para lá e para cá. Uma vez uma mulher construiu um quarto, falou, olha, toda vez que ele passa aqui, vou fazer um quartinho para ele descansar. Porque ele era um homem que estava na lida da obra de Deus. Não era rico, ele não podia resolver o problema daquela mulher. Fato é esse, que Eliseu não podia resolver o problema daquela mulher se você olhar de forma natural. Foi o que eu falava com os irmãos aqui pela manhã. Nós, os crentes, temos que olhar as coisas com uma visão espiritual. O seu problema é material, mas você tem que ter um olhar espiritual. Aquela mulher estava devendo a Deus e ao mundo, né? Como é que fala? A Deus e o mundo. Iam pegar os filhos dela para escravo, para pagar a dívida.
Então ela foi pedir ajuda ao homem de Deus. Ela falou: ele vai me ajudar. Assim que ela compartilhou o que ela precisava, querido, que ela abriu o coração, que ela falou das suas dívidas, Eliseu não lhe ofereceu uma solução brilhante. Eliseu não lhe ofereceu uma solução imediata. Eliseu não meteu a mão no bolso e falou: olha, toma aqui, vai lá, paga lá, vou tirar uma oferta na escola lá dos profetas, lá tem muito homem de Deus lá, cheio de dinheiro, te vai lá pedir ajuda a eles lá, vão pagar suas dívidas e depois você vê como é que você faz. Ele não fez nada disso. Ele não concedeu a provisão instantânea. Como muitas vezes, quando a gente está todo enrolado, a gente quer que as pessoas resolvam o nosso problema de uma hora para outra. Ah, o pastor tem que me ajudar. Ah, fulano tem que me dar uma oferta. Ele tem dinheiro, ele pode me ajudar. Às vezes nós somos assim, né? Ele, na verdade, o que o profeta fez? Instigou aquela mulher. Ele provocou a fé daquela mulher. Se envolver no resultado que ela estava buscando. Isso é muito importante, querido. Porque às vezes nós queremos que Deus faz algo na nossa vida, mas a gente não quer se envolver não se comprometer para alcançar aquele resultado. Ele sabia que agora aquela mulher precisava de uma coisa. E o que ele pergunta para aquela mulher? O que você tem em casa? Será que não é essa a palavra que Deus tem para nós hoje? O que você tem em casa? Quando faltar a provisão, o que você tem em casa? Essa pergunta, querida, é para todos nós. O que você tem em casa? Está faltando as coisas lá na sua casa, não é? E o que você tem lá? Você já conversou? Você já pediu ajuda ao homem de Deus? Você está pedindo ajuda às pessoas certas? Mas será que se essa pessoa falasse assim, o que você tem na sua casa? Aquela mulher, querido, talvez por causa da circunstância, talvez por causa dos problemas, das preocupações, ela desprezou também o que ela tinha em casa. Ela falou: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ou seja, olha, a coisa está feia, profeta, lá em casa não vai sair nada lá de casa. Não tenho nada. Talvez, querido, as nossas circunstâncias difíceis nos impedem de ver, de ter expectativa sobre o que a gente tem, das oportunidades que estão diante de nós. O que você tem em casa? Às vezes é isso, nós ficamos confusos, e a gente vem para a igreja orar: Senhor, faça um milagre, Senhor, abra uma porta, Senhor, faça isso, faça aquilo, faça isso, esperando, sabe, aqueles milagres convencional. Fui sorteado, ganhei não sei quantos mil. Acertei, né, na loteria, ganhei no bicho, né? Graças a Deus o crente não joga no bicho. Mas é possivelmente que tem gente tão desesperado que pode acabar e lá fazer uma fezinha. Querido, tem gente que entra no desespero e vai roubar. Ontem mesmo lá no encontro de casal, né, no jantar lá, o pastor deu um exemplo de uma situação de um casal que estava vivendo um drama tão grande, mas tanta dificuldade, era tanta briga dentro de casa por causa da necessidade financeira. Aquele homem foi roubar. No primeiro assalto ele levou um tiro e morreu. É isso. Às vezes, querido, as pessoas se envolvem em coisas erradas por causa da necessidade. Às vezes não tem outra oportunidade de acertar. Veja bem, querido, às vezes ficamos confusos, esperando que o milagre venha. Deus vai derramar, e a gente só acredita que vai dar certo assim. Aquela coisa convencional. Mas Eliseu, com muita tranquilidade no seu coração, olhou para aquela mulher, querido, e a instruiu. Deu uma direção para ela. Não fazia sentido nenhum. Não é verdade? Que sentido tem? Como assim, profeta?
Ah, peraí, você está doido, né? Querido, quando a gente lê na Bíblia, a gente acha muito bacana, porque a gente já conhece o final da história, mas se coloca no lugar daquela mulher, vim aqui te pedir ajuda, tu vem com essa comédia para cima de mim? Eu tenho uma botija de azeite, vou pegar um monte de vaso, vou sair botando um no outro. Isso não faz sentido, irmãos. O milagre estava ali. Ela tinha já em casa o que ela precisava, mas ela tinha que se envolver no negócio. Ela não podia ficar de mão cruzada. Profeta, ora aí. Sei lá, para passar aí um fazendeiro, passar aí para me casar de novo com um homem rico, sei lá. Ora aí, profeta, eu preciso de ajuda. Eu sei que Deus é poderoso, Ele vai fazer alguma coisa. Ela precisava, querido, de exercitar a fé dela. O profeta instiga aquela mulher a se envolver com o resultado que ela queria. Você vai receber o milagre, mas você vai ter que fazer o que Deus quer. Porque o homem de Deus deu a direção. Não fazia sentido. Quantas vezes você vai se aconselhar, o seu pastor, o seu discipulador te dá uma direção e você fala, me falou um negócio aí que não tem nada a ver. Né? Isso aí não tem nada a ver. Vou fazer isso aí que a pastora falou. Não vai dar nada, vou perder meu tempo. O pastor falou um negócio lá, mas eu vou fazer isso, não faz sentido. Querido, se você tiver uma visão natural, realmente não vai fazer. Pensou se aquela mulher vira as costas para Eliseu, né? Imagina a outra, eu não quero nem falar da outra. A outra, o profeta foi mais ousado ainda, né? Estava com pouca farinha. O profeta fala o que para ela? Vai lá, faz um bolo para mim comer. E aí, a mulher já estava pobre, já toda passando necessidade, vai pedir ajuda do profeta, ele fala, o que você tem em casa? Tem um pouquinho de farinha e um azeite lá, um pouquinho de farinha. Fala, então tu vai lá, faz um bolo lá, com essa farinha para mim comer. Ah, meu irmão, esses profetas perderam a noção. Faz sentido? Mas o milagre estava ali, precisava crer. O milagre estava ali, querido. Eliseu não deu detalhes para aquela mulher sobre como o processo ia acontecer, como o milagre ia acontecer. Ele simplesmente deu uma direção, você precisa fazer isso. Faça isso. Pega muitas vasilhas e fecha a porta lá, você e seus filhos, e começa a derramar azeite lá. Ah, não fazia sentido, querido. Mas ela acreditou no milagre. Ela falou, se eu tenho que fazer isso para que o milagre aconteça, eu vou fazer a minha parte. Porque o que eu tenho em casa, é isso que Deus vai usar, o que eu tenho em casa. Ele estava preocupado em levar a viúva a construir a sua fé. Eliseu sabia o poder de Deus, Eliseu podia simplesmente fazer uma oração e cair dinheiro do céu, sei lá, ele podia fazer. Eliseu, até depois de morto, ele ressuscitou o outro morto. Interessante que ele não ressuscitou, né? Mas ele ressuscitou o outro morto. Você está entendendo o que Deus está falando? Talvez, querido, você vai dizer assim, mas quem é ele para falar isso para mim, se nem ele está tendo tanto sucesso assim? Mas por que Eliseu, então, não multiplicou um montão de azeite para ele e vendeu e era rico? Já viu quando você olha para o profeta, você olha para o homem de Deus e você não acredita na direção porque você fala assim, por que ele não faz por ele, está mandando eu fazer? Jesus não podia descer da cruz, acabar com aqueles inimigos dele, tudo lá e resolver o problema do mundo? Não, mas ele pagou o preço. Paulo orou por muita gente, curou muita gente, mas morreu com a sua doença. Se o milagre na sua vida, se Deus tem algo para fazer por você, para você, não se preocupa, não julgue o profeta. Não julgue, querido. Se Deus te deu uma direção sobre isso que você está pedindo, mas quem é ele para falar isso para mim? Se nem ele tem tanto dinheiro assim, como é que está dizendo que se eu fizer isso eu vou ganhar dinheiro? Então por que ele não faz? Você está compreendendo, querido? Quem precisava do milagre? A viúva acreditava que ali ela ia receber uma direção.
E ela não julgou o profeta, ela obedeceu a direção. Ela acreditou que o que ela tinha em casa podia fazer alguma coisa. Ela não pediu detalhes. E o que vai acontecer, profeta? Tudo bem, eu vou lá, pego os vasos e se não sair nada de dentro do vaso, vou passar vergonha. Você está entendendo como a gente, às vezes, com a nossa falta de fé, a gente fica tentando justificar as coisas para não fazer o que Deus está mandando a gente fazer? Se Deus pôde usar um pequeno pote de azeite na prateleira da casa daquela mulher para mudar a história dela, Ele pode usar o que você tem em mãos para mudar a sua história de vida. O que você tem em mãos? Até quando você não vai acreditar naquilo que Deus te deu? Até quando você não vai acreditar no seu talento, no seu dom? Até quando a gente vai ficar contando as histórias dos outros? Pastor, mas eu estou orando, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. Mas você não tem nada lá na sua casa, não? Você não tem nada lá que você possa granjear, que você possa acreditar, que você possa se envolver, que você possa se comprometer. Deus quer que Ele nos abençoar, mas muitas das vezes Ele vai nos testar a nossa fé. Se a gente não fizer nada, vai ser fato. De fato, nada vai acontecer. Se você não der os passos, você não sai do lugar. Pedro, quem é, Senhor? É tu? É. Vem, Pedro. Se é tu mesmo, manda eu ir em cima das águas. Então vem. E se Pedro não sai do barco? Ele nunca ia ter andado sobre o mar. Que ainda a gente tem que sair do barco e ir na direção de Deus, ir na direção do Senhor pedir. Quando faltar provisão, nós vamos buscar em Deus a resposta, nós vamos buscar no Senhor a resposta. Mas se Ele nos desafiar e falar, você tem que fazer isso, e aí você não pode olhar, sabe, querido, para aquilo que é improvável, porque não vai fazer sentido. Só vai fazer sentido depois. A fé é isso. É quando não faz sentido no momento, mas lá depois você vai entender. Aquela viúva, depois o resultado foi esse. Ela pôde, querido, pagar as suas dívidas. Ela se tornou uma empresária. Aquela mulher se tornou uma empresária. Aquela mulher teve sua vida mudada. Mas porque ela se envolveu, ela tinha algo, ela acreditou. Eu creio que isso pode mudar a minha vida. Se o profeta falou, se Deus falou, eu vou obedecer. Então, querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, ou você que está em casa. Porque a gente está passando dias difíceis, não é verdade? Todos nós, eu particularmente, vocês. Por isso que eu digo que Deus falou muito comigo nessa palavra. Como que está o seu momento? Quando ficamos sem provisão? Deus está te perguntando nessa noite. Eu já te dei alguma coisa. O que você tem em casa? Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, querido. Eu quero orar com você. Ele já tem sido, querido, Deus já tem sido fiel. Nós cantamos, nós oramos, mas na hora de praticarmos, nós duvidamos de Deus. Sabe? Deus já colocou coisa no seu coração para você fazer. Mas o que você falou? Isso não vai dar certo. Vou fazer isso, não vai dar certo. E não vai dar certo, porque você não vai fazer. Ore, coloque diante de Deus se Ele pôde mudar a história daquela família, daquela mulher, com um punhado de azeite. O que Ele pode fazer com o que você tem? Então eu quero orar com você nessa noite. Deposite as suas necessidades diante de Deus. Sabe, não espere que ninguém vai resolver o seu problema. Porque às vezes nós somos assim, nós vamos às pessoas
para que elas resolvam o nosso problema, mas nós não queremos nos comprometer com os nossos problemas. O problema é nosso. Então nós vamos colocar a nossa necessidade diante de Deus. Veja, elas serem atendidas pela provisão de Deus. Deus é o Deus da providência. Ele vai te dar um sinal. Ele vai te mostrar que você tem, porque Ele já te deu. Que tipo de pessoa você vai ser? Como aquele que granjeia? Como aquele que esconde? Ou como aquele que aceita o desafio da fé? E ora e pede a Deus: Senhor, faça um milagre na minha casa, faça um milagre na minha vida. Está faltando provisão no meu lar, estou passando por dificuldade, estou vivendo tempos difíceis, mas eu sou fiel ao Senhor, eu tenho buscado a Tua presença, eu creio no milagre, mas se eu tenho que fazer alguma coisa, me diga o que eu tenho que fazer, me fale, me mostre, me dê uma direção, me revela qual é a Tua vontade. Humilhe-se diante de Deus, Ele vai te dizer, querido, porque Ele está te provando, Ele está te testando. Sim, Ele testou essa mulher, Ele testou muitas pessoas na Bíblia, e Ele nos testa até hoje. Mas às vezes nós só esperamos no homem, só esperamos no vereador, no prefeito. Se mudar o presidente vai dar certo, se mudar o prefeito vai dar certo, se fulano, se eu ganhar, e a gente fica esperando que aconteçam essas coisas e esquece de colocar diante de Deus. A provisão de Deus sempre será liberada à medida que você colocar a sua vida debaixo da vontade dEle. Então eu quero orar com você nesse momento, para que você coloque a sua necessidade diante de Deus. Abra o seu coração, sabe? Fale com Deus nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, porque eu creio em milagre. Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre. Estamos vivendo tempos difíceis. Milhões de pessoas desempregadas. E a gente pedindo, Deus, abre uma porta, faça um milagre. Olha para mim, eu preciso pagar os meus credores, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso honrar os meus compromissos. Era isso que essa mulher estava lá pedindo para Deus. Talvez você esteja vivendo isso, querido. Então nós vamos colocar agora as nossas necessidades diante de Deus e vamos esperar a provisão de Deus. Mas quando Ele nos der uma direção, querido, você precisa agir com fé. Mesmo que seja uma coisa louca. Mas se não for, querido, você precisa crer e agir. Eu digo louca, não é você fazer loucura, sabe? É você acreditar que Deus pode transformar um pouquinho de azeite em vasos e vasos e muitos vasos de azeite, que vai ser o suficiente, querido, para você honrar as suas dívidas, para você pagar os seus compromissos e você viver do resto desse negócio. Você acredita nisso, querido? Que Deus pode mudar a sua história? Deus falou muito comigo nessa palavra. E eu acredito que Ele também está falando com você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você ande de cabeça em pé. Ele quer que você seja escravo da dívida. Ele não quer que você seja escravo do SPC, né, do Serasa. Ele não quer o teu nome sujo na boca das pessoas. Aquele ali me deve, aquela ali me deve, diz que é crente, mas não tem dinheiro nem para pagar as contas dele, vive aqui no meu portão pedindo comida, pedindo arroz, pedindo feijão. Deus não quer isso para a nossa vida, mas nós precisamos acreditar no milagre. O que é que eu tenho em casa? O que é que você tem em casa?
Deus já te deu, querido. Se Ele deu, Ele vai multiplicar, amém? Então nós vamos colocar agora a nossa necessidade diante de Deus. Feche os seus olhos e ore com fé, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é fiel, Senhor. Ah, meu Deus, ela não volta vazia, Senhor. Eu creio na Tua promessa. O Senhor cuidou daquela mulher. O Senhor transformou, Senhor, aquela pequena botija de azeite em centenas ou dezenas de vasos, Senhor. Eu não sei a quantidade, mas foi o suficiente, Senhor, para aquela mulher, Pai querido, tirar o seu nome dos credores, pagar todas as suas dívidas e viver com dignidade e viver de forma justa, porque ela servia ao Senhor, porque ela cria no Senhor, porque ela confiou no Senhor, porque ela buscou a sua direção, e o Senhor usou o teu servo e deu direção para aquela mulher. Senhor, nós estamos aqui vivendo, ó Pai, num tempo difícil que a nossa nação está vivendo. São milhões de desempregados. Senhor, eu sei por certo, ó Pai, que há entre nós pessoas com um nome sujo. Há entre nós, ó Pai, que talvez pela internet, pessoas passando necessidade, desempregada, Pai, que precisando de um milagre, porque o emprego hoje é um milagre, se tornar um empresário é um milagre, Senhor, ter uma vida, ó Deus, plena é um milagre, uma vida abundante é um milagre, ter paz é um milagre, Senhor. Mas o que nós temos que fazer? Senhor, eu te peço em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor, uma palavra para a tua igreja nessa noite, debaixo da tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor ainda essa semana abra uma porta de teus filhos, uma oportunidade, Senhor. Eu peço, Pai querido, que o Senhor dê uma oportunidade para os teus filhos, que eles possam ver, Senhor, o que o Senhor pode fazer com o que eles têm. O que o Senhor deu para o teu filho, o que o Senhor deu para a tua filha, o que o Senhor deu para esse homem, para essa mulher que está pela internet ouvindo essa pregação. Senhor, ele não precisa passar por necessidade, ele não precisa andar com vergonha, Senhor, porque o Senhor já lhe deu, o Senhor lhe confiou talentos, o Senhor lhe deu direção. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que caiam as escamas, que o Senhor acrescente a fé aos teus filhos, Senhor, que eles possam vencer, ó Pai, que esse tempo de crise, que eles possam vencer esse tempo de dificuldade, em nome de Jesus. Senhor, dá uma direção para a tua igreja nessa semana, ó Pai, dá uma direção para esse teu filho, para essa tua filha, meu Senhor, em nome de Jesus. Receba essa palavra com fé. Deus vai falar com você ainda essa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém, querido. Amém. Aleluia. Eu tenho certeza, querido, que a palavra do Senhor não volta vazia. Deus nos deu essa direção nessa noite. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai te mostrar o que você tem em casa. E você vai pegar o que você tem em casa e vai colocar nos pés do Senhor. E vai falar: Senhor, multiplica o meu azeite. Abre as portas, abre a janela dos céus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Senhor, despeça-nos em paz. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que o Senhor, ó Pai querido, é o provedor. Eu creio, Senhor, que Tu está cuidando de nós. Nós não queremos ficar ansiosos, preocupados. Nós queremos ter uma noite de paz, um sono tranquilo e revelador. Quem sabe, Senhor, ainda nessa noite o Senhor vai nos mostrar o que nós temos que fazer. Quem sabe ainda nessa noite o Senhor vai nos revelar, seja por sonho, por visão. O Senhor vai nos dizer o que a gente pode fazer para mudar essa história, Pai querido, para termos uma vida plena de alegria na Tua presença, sem ter do que nos envergonhar. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos guardando e nos livrando do mal. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre o Teu povo para nos abençoar. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai,
Que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Se você está feliz, levante a sua mão comigo, digamos juntos: amém. Vá em paz em nome de Jesus.